E aí, demonologia, meu querido? Aí que a galera fica mais alvoroçada, né? Porque assim, tem muita coisa medieval na questão da demonologia. Tem. E daí eu queria que o pastor fizesse esse paralelo do que a gente tem, que é mito, que é invenção, que é coisa que foge da palavra versus o que tá na palavra. Porque tem muita gente também que tem aquele pensamento de que Satanás ele não é uma pessoa, ele é uma energia, é um ser que só tá... traduzir errado, ele só é o mal no mundo, esse tipo de coisa. Eu queria que o pastor quebrasse um pouco esse mito, assim. Vamos assim, cara. Quando a gente fala de demonologia, algumas vertentes esotéricas não cristãs, eles vão dizer que a demonologia existe por causa do cristianismo. Uhum. Né? Tipo assim, quem criou essa ideia foi a Igreja Católica num período da história, principalmente no período medieval, por conta do martelo das bruxas, que era o Maluk Maxiferum, que era a questão da caça às bruxas. Então eles meio que criaram essa cultura, essa doutrina de caçar o mal, né? Que fez com que existisse essa mancha, né, cara, da Inquisição na história da Igreja, da tradição católica. Se tudo que tá ali, cara, vamos colocar, tem a famosa Bíblia, onde tem dentro das abadias, né, dentro dos monastérios, os monges escreveram tudo o que eles quiseram, né? Uhum. Não teve uma ordenança do que foi escrito. Então tem muita coisa que é muita especulação, muita coisa que é muita ficção dentro do universo da demonologia, mas existe o quê? Existe uma classe de demônios que a própria Bíblia apresenta. Isso é um fato. Se você vai para a Bíblia, livro de Tobias, que é um livro apócrifo da Igreja Católica, fala que Tobias, nesse livro, fala sobre um encantamento que acontece, que é feito para um demônio chamado Asmodeu. Asmodeu. Que é um dos, segundo a tradição, dos 7 arquiduques do inferno. Sim. Né? Aí você vai ter Beelzebub, Baal, né? E você vai... Esqueça o Bafomé, porque o Bafomé não tem nada a ver com Bafomé! isso. Né? Você vai ter o Baal, você vai ter o Beelzebub, você vai ter outros seres, né, cara, Pazuzu. Então você vai ter vários desses arquiduques, eles vão ter uma influência, e segundo a tradição católica até que não, mas segundo a tradição cabalística, ou segundo o satanismo mais Anton LaVey, esses caras da Igreja de Satanás, esses satanismos mais pops e menos undergrounds, a gente pode falar que existe sim uma hierarquia do inferno. Essa hierarquia do inferno, ela é atuante e ela é seguida à risca, né, nesse sentido. Então você vai ter os demônios que, segundo a tradição, foram precipitados do céu na queda de Lúcifer, né, que a maioria deles são anjos que foram caídos. E mesmo esses anjos caídos, eles têm uma hierarquia, né? Então eles respeitam essa hierarquia, e eles são divididos por atuação. Então, por função, como se fosse função. Principados, potestades, dominadores. Então, o mundo espiritual é regido, né, cara, por essa guerra que acontece no segundo céu. Né? Nesse segundo céu, aqui em cima, você vai ter esse embate. No céu de Deus, que é o terceiro céu, lá em cima, e Deus é soberano, não tem maniqueísmo, não tem guerra de força. Não é 50-50, né, cara? Não é, parece que uma hora Deus tá ganhando, outra hora Deus tá perdendo, uma hora o diabo tá apanhando, uma hora o diabo tá batendo. No segundo céu existe uma dinâmica de autoridade e legalismo. Tanto que quando o Satanás ele visita pedindo para tentar Jó, ele pede autorização, né? Ele precisa pedir autorização para praticamente tudo em relação a tentar alguém ou fazer alguma coisa nesse sentido, né, cara? Mas não é todo mundo que é tentado pelo diabo. A pessoa mesmo que busca a tentação. Se o cara chega para mim e fala assim, é o próprio diabo que tá me tentando, eu falo, querido, das duas uma, ou você vai criar ou você é uma pessoa muito iluminada, e nada pode ser, né, mas eu acho muito difícil o Satanás mesmo, o mesmo que tentou Jesus no deserto, vir tentar você, porque, cara, segundo a tradição do satanismo, para trazer ele para a Terra é uma trabalheira, irmão. Você tem que alinhar a comunicação assim, nível, não pode cair o Wi-Fi, entendeu? Não pode cair o Wi-Fi, ele não acabou o download. Então, segundo o que se lê da literatura, não só do Brasil, mas de outros países, né?
que falam sobre esses, e não só de literatura ou literatura de satanistas sérios ou de ocultistas sérios, para que você traga essa pessoa, ela só vem uma vez naquele feriado que começa com Black e termina com Sabá. Ah, a banda? Só vem com naquele feriado e tem que ser tudo altamente cronometrado e coordenado e não tem outro dia para ele vir. Então, para ele poder se materializar na Terra, tem que acontecer um avivamento num nível assim que, né? Por isso que... O pastor comentou, né, da tentação. Eu até falo muito na célula que você só pode falar que o diabo tá te tentando se você segue tudo que Deus mandou na palavra. Se você tá falhando em alguma coisa ali que Deus ordenou, não é o diabo que tá te tentando, é você que tá tentando contra a vontade de Deus. Aí se você passa esse crivo na sua vida e fala, não, tá, eu tô fazendo tudo certinho agora, aí sim pode ser uma tentação do diabo. Senão a pessoa tá se jogando no poço sozinho. Assim, o que a gente tem muito hoje, cara, Léo, é que eu acho que não é mais o diabo que pula nas pessoas, são as pessoas que pulam no diabo, né? Virou um assim, pouco. Não é mais o cara que endemonia, o demônio que endemonia, que fica endemoniado com o cara, entendeu? O demônio fala, meu Deus, que as coisas que o cara tá fazendo. É mais ou menos isso. É complicado algumas coisas, assim. Sim. Mas, agora vamos pro ponto. Você vai encontrar demonologia enoquiana, demonologia crowleyana, demonologia da Goetia. Cara, demonologia de tudo quanto é modelo, tamanho, cor. Mas uma coisa, o fato é que na Bíblia, Deus trata Satanás julgado em eternidade, que ele já está condenado. Sim. Então toda a relação que você vai encontrar de Deus é Deus vencendo. Tanto que, quando no Novo Testamento, quando você vê o embate, o que em toda a trajetória bíblica está acontecendo? O inimigo, ele está tentando encontrar quem vai nascer para pisar na sua cabeça e desconstruir a natureza de Deus na vida das pessoas. Sim. Todo o embate é bem interessante essas duas coisas, né? O primeiro, o diabo não sabia que Jesus, quem era Cristo. Não. Ele só foi saber na cruz. Na cruz. Então ele desconfiava. Ele conhecia os sinais das profecias. Certo. Ele sabia exatamente como. O que é Vamos descer um pouquinho nisso. É interessante porque daí a gente explica como que o Satanás age, mais ou menos. Exatamente. Tem então, o diabo duas não frentes, é né? nem onisciente, nem onipresente. Perfeito. Nem onipotente. Ele não tem todo o poder, ele não tem todo o conhecimento, e ele não pode estar em todo lugar. Muita gente acha que ele tem uma equiparação com Deus, não, mas é muito distante. É muito distante. Tanto que, aí quando você vai para isso, você tem que pensar como que ele se organiza, o que o diabo é. O diabo é um perfilador de personalidade. Ele sabe te ler melhor do que qualquer mentalista, do que qualquer coach de qualquer natureza. E vai no ponto fraco. Exatamente. O diabo treinou a sua equipe para fazer essa leitura. E ele tem uma rede de conexão perfeita. Então, quando ele sair, cada um de nós, cara, nascemos com um selo de Deus. Sim. Então, ele sabe quando tem pessoas, muitas chaves que ele identifica, da rede de comunicação funciona no Wi-Fi em 10G, né? Porque não tem esse problema nosso aqui. A comunicação na eternidade é totalmente, né? Não na eternidade, mas no mundo espiritual ela é diferente. Sim. Ela funciona de maneira diferente. Satanás, ele está sempre antenado e ele está, de certa forma, a serviço de algo que é a implantação do seu sistema. Desde sempre. Ele está construindo um mundo paralelo, que é onde ele quer viver e quer trazer as pessoas para viver com ele. Ele está convencendo gente, cara, desde sempre, a servir ele, sabendo que não vai ter salvação. Tem muita gente a serviço das trevas, totalmente consciente, cara, que não vai ter a possibilidade de uma salvação. A não ser que se arrependa e pague o preço do arrependimento. Sim. A gente pode falar sobre salvação num outro programa. Exatamente. Mais aprofundado. E aí você pensa que tem esse ser transitando e correndo paralelo, e ele entende a mecânica do mundo. Ele entende princípios, ele entende valores, ele entende virtudes, ele entende as leis que Deus criou. E ele usa essas leis a seu favor. Então ele está criando um povo leal, um povo fiel, um povo preparado, ele está treinando as pessoas e ele está usando as tecnologias que Deus já colocou na natureza. Sim. Teve uma vez uma galera de um documentário encontrou um grupo de satanistas orando no metrô. Lógico, não é um grupo de satanistas como é os de verdade, né? É um grupo mais aberto, que todo mundo se apresenta como sendo. E eles estavam jejuando, eles estavam estudando, eles estavam buscando crescer.
em alcançar os lugares certos na sociedade, o que era o que a gente devia estar fazendo, né, cara? Mas... Outro ponto também que seria bem interessante de um outro programa, mas exatamente. O cristão devia estar influenciando positivamente. Então a gente tem que entender isso. Quando Deus, Jesus, na Bíblia, diz que os filhos das trevas, eles são mais ousados e prudentes do que a gente, Sim, os filhos da luz. Isso machuca. Isso machuca. Isso deveria gerar em nós uma revolta santa, para que a gente pudesse crescer. Sim. E não ficar à mercê desse tipo de coisa. Aí você tem Satanás, seus demônios, seus ardis. O diabo, ele é ardiloso. Sim. E uma coisa que ele é sagaz, ele não desiste. Ele sabe que ele está condenado à eternidade, ele continua trabalhando ininterruptamente. E aí você pensa debaixo dessa dinâmica, que é esse o nosso embate, porque a Bíblia diz que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja de Deus. Então, quando eu, como igreja, entendo o meu papel e meu chamado, então eu faço resistência a isso. Sim. E como que eu faço, ao que eu faço resistência? A um sistema que está corrompendo a verdade. Porque quando você vê Satanás e Jesus duelando na esgrima, que eu sempre digo que aquilo ali é uma luta de esgrima, né, cara? Duas espadas, uma... Esgrima teológica. Esgrima teológica, né, porque a Bíblia é chamada de espada. E a gente acha que a gente vai ter, às vezes, ter mais conhecimento que os inimigos. Não, o inimigo ele tem mais conhecimento porque ele viveu aquilo. Exatamente. Daí você tem o demônio batendo do lado de cá, que perguntando se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães, e você vai vendo Jesus rebatendo em Deuteronômio 8, né? Uhum. Nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí começa uma luta de esgrima, uma espada de lá e uma espada de cá. Mas a espada de lá, cara, é uma espada falsificada, ela tá manipulando a verdade. Sim. E essa espada daqui tá dizendo assim, não, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e eu tô batendo do jeito certo. Né? Quando ele leva lá no alto do pináculo do templo, né, cara, ele vai dizer assim, se precipita, não, a Bíblia diz, não tentará o Senhor teu Deus. E quando ele mostra literalmente todas as nações da terra, e diz assim, ó, se prostrado me adorares, então ele está usando várias dimensões. Então essa é a guerra que nós passamos, essa é a verdadeira guerra de batalha espiritual que os demônios querem fazer, é esse domínio de dominar as suas necessidades emergenciais, dominar sua alma, seu entendimento, seu caráter, e quem você vai ser adorado na sua vida. Sim. Então, quando a gente pensa que os demônios eles estão atuando debaixo dessa visão, né? Eles têm uma visão desse objetivo, né, cara, o demônio está sujeitando uma pessoa está sujeitada ao demônio, ela está doente, ela está perdida, ela está desorientada e ela está servindo ao Deus, porque é exatamente o que Satanás está falando. Eu vou te aprisionar na tua necessidade, eu vou te aprisionar naquilo que você deseja, eu vou te aprisionar naquilo que você adora. Uhum. Então, sempre o demônio está cativo, a pessoa está cativa no demônio com base nisso. E toda vez que a pessoa rejeita Deus e atende a obra a carne, ou o próprio Satanás, tem pessoas que adoram ele diretamente, mas a maioria não diretamente, indiretamente. Indiretamente, é como se você estivesse dando para ele uma autorização de utilizado, entendeu? Tipo assim, sim, eu tô dando uma promissória na mão do diabo. Toda vez que eu faço alguma coisa, quem tá no mundo tá com a promissória assinada já, né, cara? Tipo, você só tá esperando ser cobrado, uma hora ela é cobrada. Sim. E isso, agora falando pra gente fechar o pacote da demonologia. Sim. Uma das principais formas, cara, que a gente precisa ter. Tem um dom na Bíblia chamado dom de discernimento de espírito. Paulo vai usar esse dom com uma menina que era pitonisa. O que é uma pitonisa? Né, a palavra grega é uma pessoa que faz adivinhação. Uhum. Não somente as sacerdotisas do oráculo de Delfos, porque também é dado para a mesma palavra, né, as sacerdotisas do oráculo, que elas aspiram o pneuma, né, cara, dos deuses, e aí elas profetizam, que é a pitonisa, como aquelas meninas que ficavam fazendo adivinhação nas ruas. Então tá vindo uma menina possuída por um espírito, e ela era associada a uma pitonisa, que estava possuída por um espírito e estava fazendo adivinhação e gerando lucro. E ela estava dizendo a verdade, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Mas aquilo estava incomodando o coração de Paulo. Aí Paulo vai lá e expulsa o demônio, repreende aquele demônio. Ele não estava mentindo, mas existia
o espírito imundo ali, naquela pessoa, Sim. sendo que tá manipulando aqueles que estavam recebendo o lucro, né? As pessoas estavam sendo enganadas e ela estava gerando lucro para outros. Quando Paulo expulsa, a menina volta ao normal e agora não tem mais onde sair lucro, entendeu? Aí os caras, "Ih, acabou com a minha... Acabou com o meu cabide acabou aqui." com o meu cabide de emprego, né, cara? Acabou com o meu lucro. A gente tem que entender que muitas vezes o demônio não vai se apresentar como demônio. Sim. Ele não vai vir de cara feia. Às vezes ele tá de terno, Ele não vai vir com uma falinha boa. ele não vai vir com os braços tortos, não vai vir de rabo, nem de chifre, nem de casco. Ele vai vir com uma carinha, tipo, loira, olhos azuis, né? Tipo assim, andando lá do presidente americano. Isso é um outro papo para um outro momento.